eu vos anuncio uma grande alegria. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, celebrar o Natal, celebrar o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus, meus caros irmãos e irmãs, aquilo que era a promessa de Deus, torna-se uma grande realidade. Ele se fez um de nós, se fez pessoa humana, que era a palavra, se encarnou em Cristo Jesus, e como pessoa humana, meus caros irmãos e irmãs, nos conduz para a nossa salvação, nos mostra o caminho, nos motiva a fazermos as nossas escolhas. O projeto de Deus, que é o amor, a misericórdia, o perdão, a compreensão, a partilha, o repartir, o viver e buscar viver em harmonia. Muito gostoso justamente esse período do Natal. Se a gente vê aí as mais diversas motivações, mas o esforço da família estar juntos, fazer aí memória de outros natais, talvez até quando a sua família fosse maior, enfim, as famílias hoje são menores, sim, é verdade, mas estar juntos, se fortalecendo, meus caros irmãos e irmãs, para que nós possamos conhecer profundamente, justamente esse projeto de Deus que é nos salvar, conhecer a expressão máxima, o amor de Deus. As leituras que nós ouvimos, meus caros irmãos e irmãs, apresentam visivelmente aí um contraste de dois mundos, duas situações, para nos mostrar justamente a necessidade de aprendermos a conhecer o que é de Deus e fazer a escolha daquilo que é de Deus. A primeira leitura, por exemplo, faz uma comparação entre uma situação de trevas e uma situação de luz. O profeta, quando escreve, está no contexto aí, o tempo que se seguiu, a destruição do chamado Reino do Norte, uma batalha perdida, uma destruição pelos povos assírios do Reino de Israel, o Reino do Norte. O que seguiu-se depois foram trevas. O rei foi destronado, né? Acabou-se no Reino do Norte a descendência de Davi, acabou-se, na verdade, o país, os que sobraram ficaram presos, disse que nos calabouços, é por isso que ele fala de uma escuridão, de não poder enxergar. E no sonho do profeta aí para nós, ele fala da mudança dessa situação, ele fala do nascimento de uma criança. Eu acho que o que o profeta ali está se referindo ao se resgatar a descendência de Davi. Um tempo, essa profecia, meus caros irmãos e irmãs, foi sendo entendida, e a partir do nascimento de Jesus, se fala justamente esse. O tempo de Deus chegou. E agora, não podemos mais querer e viver sobre a escuridão. Queremos, na verdade, que nossa vida possa ser iluminada, que possamos descobrir os valores do reino. Na carta aqui da segunda leitura, Paulo fala justamente isso para nós, ao escrever para Tito. Ele fala justamente da grande graça que a salvação de Deus se manifestou, que é justamente, meus caros irmãos e irmãs, ele nos ensina a partir do nascimento, a manifestação da glória de Deus em Deus Salvador, Jesus Cristo, que vem para nos purificar, para construir para si um povo que lhe pertença, a sua igreja. O evangelho de hoje também é muito significativo para falar dessas duas possibilidades que eu me referia. Começa dizendo
de um recenseamento. Fala assim que quando César Augusto era o imperador, ele ordenou o recenseamento de toda a terra. O evangelista, ele faz questão até de localizar no tempo, né, no império de César Augusto. Aí o Caio César Augusto. Quando Quirino era governador da Síria. Em que lugar? Em todo o império. O Império Romano, meus caros irmãos e irmãs, até hoje pode ser estudado como uma expressão máxima da capacidade de se organizar da pessoa humana e de dominar. O Império Romano não tem paralelo, em outro momento da história, de algo tão poderoso, principalmente pelo tempo que ele durou, né? E aí a decisão de uma pessoa, o imperador, fazer o recenseamento. Todos deveriam obedecer. Todos teriam que justamente se cadastrar. O imperador era muito esperto, né? O recenseamento não era para que ele pudesse saber quantos tinham olhos azuis, quantos tinham olhos castanhos, quantos tinham olhos verdes. Não, era para saber quem são, onde está, para poder cobrar os impostos. Pura e simplesmente, né? É o sinal do poder. E aí, como consequência, o deslocamento da família de José, né, até a cidade da Judéia, de Belém, e lá completou-se o dia do parto, como nós acompanhamos, e nasceu o Salvador. Olha, isso vos servirá de sinal. Sinal de quê? Desse grande momento que é para nós, o nascimento do Salvador. Qual sinal que diz o anjo? Que sinal espetacular é esse? Olha, encontrareis um recém-nascido envolto em faixas e colocado numa manjedoura. Olha, meus caros irmãos e irmãs, não tem quem não se derrete diante de um bebezinho recém-nascido. Todo mundo quer apertar a bochechinha, não é assim? Que gracinha! Mas que sinal de fragilidade. E o anjo está falando de um grande sinal. Qual sinal? É o sinal que representa justamente essa fragilidade. Se por um lado temos o poder do Império Romano, por outro lado a fragilidade do nascimento de uma criança que nem lugar para ficar tinha. É nesse contraste, meus caros irmãos e irmãs, que o evangelista quer mostrar para nós justamente a presença de Deus, aquilo que é de Deus. E é muito interessante, meus caros irmãos e irmãs, que o poder do Império Romano, ele se dava principalmente por causa da sua organização militar. O Império Romano, ele tinha as chamadas legiões romanas, colocadas e estacionadas em todo o território, em partes estratégicas, estratégias que foi copiada ao longo da história por muitos povos. E uma legião romana era formada por várias cortes, né, cortes com 2 Os. Essas cortes se dividiam em destacamentos comandados por um centurião, ou seja, para 100 pessoas. Uma corte tinha 8 ou 10, na verdade, centuriões, destacamento, e 8 a 10 cortes formavam uma legião. É muito interessante o que diz o texto. Olha, de repente, ao anjo juntou-se uma multidão de uma corte celeste, fazendo justamente um paralelo entre o poder que vem dos homens e a força que vem de Deus. Qual a força que vem de Deus? A fragilidade, a simplicidade do nascimento de uma criança. O que Jesus vai mostrar ao longo de sua vida, meus caros irmãos e irmãs, o quanto, na verdade, é que a partir do nosso coração, o projeto de Deus começa a acontecer. É a partir justamente do momento em que conseguimos acolher esse projeto de Deus, é que a nossa vida muda e muda completamente, meus caros irmãos e irmãs. Se a criança
recém-nascida, representa, como eu disse, toda a fragilidade. Assim também pode ser a nossa vida, frágil. Porém, devemos nos fortalecer. A única coisa que nos fortalece, meus caros irmãos e irmãs, é estar em Deus, é buscar em Deus, é edificar em Deus, é confiar em Deus. O Natal para nós, meus caros irmãos e irmãs, o nascimento de Jesus. O começo, como eu disse, Deus quer se revelar, quer se mostrar, quer que nós o conheçamos plenamente. Por isso ele se faz um de nós. E no nosso meio, para justamente nos instruir. E num sinal de amor, meus caros irmãos e irmãs, nos resgatarmos de todo o pecado, para que por ele sejamos salvos. Possamos aprender sempre a identificar claramente o que é de Deus e fazer a escolha por aquilo que é de Deus, fazer a escolha por aquilo que é do amor. Que nós possamos celebrar esse Natal junto à comunidade e depois junto aos nossos familiares, que possamos nos fortalecer cada vez mais, nos ajudar mutuamente, para que o projeto de Deus se realize também em nós. Nós continuamos a nossa missa, vamos rezar.